Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é a diferença de dor no peito de um problema cardíaco para um problema não cardíaco. Existem problemas que dão dor no peito, mas que não são de origem cardíaca. Então, como é que eu vou saber qual é um, qual é outro? O assunto do vídeo é exatamente sobre isso. Eu vou tentar orientá-los e saber como proceder em relação a vários tipos de dores no peito. No final do vídeo eu vou dar 5 sinais que são bastante importantes e são basicamente observacionais, ou seja, não é necessário nenhum tipo de exame para saber se a pessoa pode ou não ter algum problema cardíaco com esse tipo de dor cardíaca, com esse tipo de dor no peito que ela apresenta, ok? Então vamos lá. Quais dores no peito que não são tão importantes assim? Não são nem um infarto, nem angina, nada vinculado à parte cardiológica. Que tipos de doenças que provocam dor no peito? Uma das doenças muito comuns que provocam dor no peito é a doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, é uma alteração da cárdia, que é aquela válvulazinha que está entre o esôfago e o estômago, que não deixa o líquido do estômago voltar para o esôfago. Quando acontece algum problema na cárdia, o líquido que é ácido do estômago volta para o esôfago, provocando esofagite. Essa é uma dor que dá no peito, pode ser em queimação, que pode irradiar para o estômago e dá uma dor em opressão no peito muito importante. Quem tem o diagnóstico já de doença do refluxo gastroesofágico já tem uma noção de que pode ser esse tipo de coisa. Mas quem não tem, fica bastante preocupado. Ela geralmente melhora com antiácido ou com alguma medicação para o estômago. Isso é um diferencial muito importante. Outra doença que provoca dor retroesternal ou dor no peito é a gastrite. A gastrite, a úlcera, a duodenite, que são basicamente inflamações ou do estômago ou do duodeno provocado por uma série de coisas. Por exemplo, má alimentação, excesso de alimentos irritantes gástricos, como por exemplo pimenta, bebida alcoólica, refrigerantes e outras coisas do gênero, que podem provocar azia, queimação, e existe também uma bactéria, que é o H. pylori, que provoca gastrite ou úlcera e provoca dor no peito e dor em queimação no estômago. Para quem não tem o diagnóstico também de úlcera ou gastrite, também é uma dor que deixa muita preocupação. Normalmente essa dor ela pode desaparecer sozinha ou melhora com um antiácido ou alguma medicação para o estômago. Uma outra dor provocada por problema que não é cardíaco é a dor da cólica biliar. A pessoa tem pedra na vesícula, a dor da pedra na vesícula acontece de uma hora para outra, pode durar de 2 a 4 horas. É uma dor que muito eventualmente permanece por mais tempo que isso e normalmente ela passa sozinha. Quando a pessoa tem uma dor muito intensa, ela normalmente vai no pronto-socorro para tomar medicação. E normalmente um antiespasmódico, medicação específica para isso, passa a dor. Mas é uma dor que também preocupa, principalmente quando a pessoa não sabe que tem pedra na vesícula. Muitas vezes ela sabe, muitas vezes ela já teve essa dor outras vezes. Então a pessoa já sabe mais ou menos o que pode estar acontecendo. Outro tipo de dor são as dores musculares. As dores musculares elas podem provocar uma dor enfisgada, como se alguém estivesse dando uma facada muito violenta, só que é uma dor muito rápida. E é uma dor que normalmente você não precisa fazer nada para melhorar. Muito dificilmente você tem que tomar alguma medicação e assusta apenas pela intensidade da dor, mas é uma dor que vem e vai como se nada tivesse acontecido. Isso tende a parecer uma dor muscular, muito mais do que qualquer outra coisa. Existem as dores nas costelas, que são dores provocadas normalmente por um processo inflamatório nas cartilagens ou na região articular das costelas, e isso provoca dor no peito. Mas só que a diferença de uma dor cardíaca é que é uma dor que demora bastante tempo para passar. E eventualmente até pode passar com medicação, mas normalmente é uma dor que demora mais tempo. E várias horas ou vários dias, por exemplo. E existe também a explicação de um trauma. A pessoa bate o tórax em algum lugar e a dor do trauma
ela é uma dor bastante importante, é uma dor no peito, mas você, quando vai examinar, você vê eventualmente alguma lesão no tórax, um hematoma, uma arranhadura, alguma coisa assim, e a pessoa justifica como um trauma, e você normalmente consegue palpar o lugar exato onde que tem a dor. Isso é uma diferenciação muito grande para a dor cardíaca. Existem outras dores, como por exemplo as dores que são de inflamações das membranas que envolvem tanto o coração, o pericárdio, portanto uma pericardite, e do pulmão, que são as pleuras, as pleurites. No pulmão, pode, por exemplo, uma pneumonia pode provocar pleurite. No pericárdio, uma inflamação da membrana mesmo, por exemplo, por uma infecção no mediastino, por exemplo. Né? Isso já é uma coisa mais séria. E existem as doenças mais raras, mas também são doenças muito importantes e que exigem, como as doenças de origem cardíaca, exigem internação e muitas vezes intra-hospitalar, internação em UTI, que são dores de doenças mais graves. E essas doenças também podem dar dor no peito, como por exemplo o tromboembolismo pulmonar, que é o infarto do pulmão, porque um trombo vai lá e entope uma artéria que irriga o pulmão e ele infarta, assim como o coração. A hipertensão pulmonar, que é uma doença geralmente vinculada a pessoas que já têm problemas cardíacos prévios. E existem as dores cardíacas, as dores que são realmente de origem cardíaca, como por exemplo o infarto, que é aquela dor em aperto, queimação, que pode irradiar geralmente para o ombro e braço esquerdos, mas pode irradiar também para o braço direito, para o pescoço, para a mandíbula, para as costas. É uma dor que vem vinculada à falta de ar, muita ansiedade, sudorese fria, palidez cutânea, e é uma dor muito forte e normalmente não melhora. É uma dor que pode vir no repouso e a pessoa realmente passa muito mal e corre um risco de vida sério. Existem outras dores que não é só do infarto, como por exemplo da angina instável, que é muito semelhante à dor do infarto. A diferenciação dessas duas entidades é feita no pronto-socorro, quando a angina mostra que você não tem nenhuma alteração eletrocardiográfica e não tem nenhuma alteração em exames de sangue. E existe também uma dor cardíaca que é a dor da angina estável, que é a angina provocada por placa estável, ou seja, a placa ela é uma placa bem organizada e que vem aumentando com o passar dos anos e vai entupindo devagarzinho a coronária. E o músculo vai sentindo, né, esse entupimento. E normalmente a dor da angina estável ela é vinculada à atividade física, ou seja, a um esforço físico. A pessoa não tem dor quando está quieta, mas quando ela começa a fazer algum esforço físico, ela tem dor. Ou, por exemplo, passa por algum estresse emocional. A dor começa, logo depois, cerca de 5 a 20 minutos, é o tempo normal desse tipo de dor, mas quando para o esforço físico ou o estresse emocional, a pessoa volta a não ter mais dor. E quando ela sabe que tem angina, normalmente, e já é acompanhada por um cardiologista, ela já tem um vasodilatador coronariano com ela, e normalmente quando toma essa medicação, que geralmente é uma medicação que se coloca debaixo da língua, a pessoa sente a melhora da dor quase que imediatamente. Existem outros tipos de angina que são dores vinculadas ao coração, por exemplo, a angina noturna, que é provocada pela apneia do sono, ou seja, a pessoa tem uma semioclusão das coronárias e ela tem a apneia do sono, a falta de ar provocada pela apneia do sono, que é o bloqueio respiratório durante algum tempo, alguns minutos, pode provocar a dor da angina em pessoas suscetíveis, ou seja, em pessoas que têm a angina a coronária já subocluída. E a apneia do sono é uma coisa geralmente vinculada a pessoas obesas, hipertensas, que já têm um histórico de ronco, etc. E a dor também da angina do peito, a angina pectoris provocada por ingesta alimentar exagerada. Então a pessoa vai num almoço,
num churrasco, come muita carne, come muita comida e depois começa a passar mal, começa a sentir dor no peito, né? Isso é um quadro de angina provocada por uma espécie de roubo de fluxo, quer dizer, o sangue que ia para a coronária, que já está subocluída, começa a ser desviado para o estômago para fazer aquela digestão. Isso provoca um quadro de dor pré-cordial. Então essas dores são dores vinculadas à parte cardíaca, que são importantes e que merecem sempre a ida a um pronto-socorro. Mas existem 5 sinais, como eu falei no começo do vídeo, que são basicamente observacionais, não necessitam de nenhum tipo de exame e que sugerem para a gente ser uma dor vinculada a problema cardíaco ou não. Então, o primeiro sinal é homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos. Ou seja, se você tem pessoas acima dessas idades que eu citei e tem algum tipo de dor cardíaca, é um sinal positivo. O outro sinal é a pessoa acreditar que está com dor e essa dor seja de origem cardíaca. Então, se a pessoa chega no pronto-socorro dizendo que está infartando ou que está com um problema cardíaco sério, alguma coisa assim, esse é um outro sinal de que a gente tem que prestar atenção realmente se pode ser ou não um problema cardíaco. O terceiro sinal é se a dor tem algum vínculo com o esforço físico. Ou seja, se você, fazendo esforço físico, você tem essa dor, isso é bastante sugestivo de dor cardíaca, a dor da angina provavelmente. Uma outra situação é quando a pessoa tem alguma doença cardiovascular, já pré-existente, como por exemplo hipertensão arterial, a pressão alta, ou por exemplo ela já teve um infarto, já teve um AVC, um derrame, ou é uma pessoa com arritmia cardíaca. Essas situações também são um sinal de que pode ser um evento de dor de origem cardíaca. E o último dos sinais é a ausência de dor à palpação do tórax, ou seja, a pessoa refere a dor no peito e você vai lá, palpa o tórax e ela não refere nenhum tipo de dor em nenhum lugar que você palpou o tórax dela. Isso tira, por exemplo, a situação de que pode ser uma dor de trauma, por exemplo. Então, é também um sinal muito importante. Bom, resumindo, nesses 5 sinais clínicos, se você tiver 2 ou menos sinais, provavelmente você não tem dor torácica, dor no peito de origem cardíaca. Agora, se você tem de 3 a 5, ou seja, todos os sinais que eu citei, provavelmente com uma margem de 90% de chances de acerto de que realmente você pode ter uma dor de origem cardíaca. Então fique ligado, ok? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal. A gente está colocando vídeo em torno de uma vez por semana e é basicamente um canal voltado para a área de cardiologia e estilo de vida. Ok? Até a próxima. Tchau.